Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez aqui com os nossos estudos, que são gravados e postados nas quartas-feiras, tentando suprir um pouco da nossa ausência no santuário, nesses dias em que estamos sempre estudando a palavra de Deus, além de também termos momentos de oração. Estamos estudando uma série de estudos no livro de Eclesiastes, um livro escrito pelo grande sábio Salomão, e temos como título principal Deus, a nossa grande prioridade. Esse é o nosso título principal. E hoje, depois de nós vermos na semana passada sobre como nos aproximarmos de Deus, nós vamos falar sobre as dificuldades da pobreza e da riqueza. Eclesiastes capítulo 5, versos de 8 a 20, ele fala isso. Leiamos a palavra de Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que, infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento e de haver comido todos os seus dias nas trevas e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber. Eis que aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Salomão vai passar a descrever agora o grande problema da riqueza e da pobreza visto pela ótica humana. Isso é um problema muito sério. Então, quando nós olhamos pela ótica humana, vemos que a riqueza e a pobreza pode trazer problemas. Ambas, os dois extremos, são perigosos. E Salomão usa, então, três palavras-chave para que nós possamos compreender melhor o texto. E eu quero que você pare para pensar nelas agora. A primeira palavra é a palavra pobre. Aquele que é materialmente necessitado de alguma coisa. Esse é o pobre. Esse é aquele que não tem condições de ter tudo, que tem dificuldades, que vive com muita dificuldade. Pobre nesse sentido. Não queremos dizer aqui no sentido bíblico de pobre de espírito, embora possamos fazer uma analogia ou tipologia. Aí tudo bem. Mas na realidade o que Salomão está apontando é para o pobre no sentido material. Depois vem a palavra dinheiro, que simboliza o apego às coisas materiais e a abundância destas. Isso é muito importante, porque o dinheiro tem sido um grande problema. Paulo fala para Timóteo que no ministério o dinheiro é a raiz de todos os males, e podemos aplicar isso em outras áreas também. Isso é muito importante, porque na realidade o dinheiro traz sérias dificuldades. E o apego a ele tem sido o grande problema de nós no mundo atual, já há um bom tempo, na realidade, não no mundo agora, mas já de alguns séculos isso aí vem. E depois vem a riqueza. A riqueza é aquilo que é obtido com o dinheiro e ilude o homem em uma felicidade aparente, não real. Então a riqueza é aquilo que vem do dinheiro, é aquilo que é obtido do dinheiro. Veja bem, Salomão separa o dinheiro de riqueza porque ele vai mostrar que o dinheiro em si não é pecado. Conseguir coisas com o trabalho não há problema, ele vai falar sobre isso. Mas tem que deixar bem trabalhado para que não haja o problema da idolatria em nossos corações. A primeira coisa que Salomão vai trabalhar é o problema da corrupção.
Dentro das dificuldades da pobreza e da riqueza, a corrupção é um problema sério para os dois lados, porque às vezes o pobre também se corrompe para poder sair da situação em que ele está. Então o pregador vê na corrupção, então o pregador vê a corrupção através da burocracia excessiva e opressiva. Ele parece dizer que a burocracia, ela anda de mãos dadas com a corrupção. Será que não é isso que nós estamos vendo em nosso país? Será que isso não acontece? Olha o que ele diz no verso de número 8. Se vires alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e de justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais alto do que eles. Salomão está mostrando aqui as dificuldades que são colocadas para o pobre conseguir justiça, ou seja, a burocracia, é um problema muito sério. Porque, na realidade, o rico, mesmo com toda a burocracia, ele tem mais facilidade. Ainda mais nos tempos de hoje, onde ele pode pedir alguém para fazer por ele, entre outras coisas. Já o pobre, não. Então, o autor alerta para que não nos maravilhemos disso. A ideia remonta à questão de não se fazer parte disso. De não fazer parte da corrupção. Não fazer parte dessa coisa horrível que é a corrupção. E quantas pessoas acabam por usufruir das benesses da justiça por causa da lentidão causada por essa burocracia. E olha que Salomão está falando isso numa época onde nem se pensava na justiça no formato que ela é hoje, por exemplo. Hoje é extremamente burocrática. E tudo indica, por causa da pecaminosidade do homem, que essas burocracias foram criadas não apenas para proteger a questão do pobre, ou não proteger os papéis, ou proteger os dados, não, mas também para dificultar. Há burocracias nitidamente feitas para dificultar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O verso 9 é um verso, diz assim, o proveito da terra é para todos, até o rei serve do campo. Salomão está dizendo, todos deveríamos ser iguais. Embora a tradução seja difícil desse verso, mas ele mostra que todos deveriam ter mesmos direitos diante de Deus. Isso é algo, por exemplo, que no Brasil parece ser difícil. Não funciona. A própria Constituição nossa ela é contraditória nessa questão. Ela lá no capítulo 5º, que é um capítulo magnífico sobre direitos humanos, fala que todos são iguais diante da lei. Beleza, ótimo, maravilha. Mas aí quando você vai lá no final da Constituição, diz que um juiz, por exemplo, ele faz o que for, ele vai aposentar. A pena dele é ser aposentado. Isso é ridículo. Significa que nós não somos iguais diante da lei. É que as pessoas não são iguais diante da lei. A própria lei brasileira tem um problema. Eu criei há um certo tempo atrás, num estudo, até no resumo que criei, no estudo de quarta-feira, um termo, eu nunca vi ninguém falando, por isso que eu digo que eu criei, pode ser que alguém tenha falado, que é chamada imoralidade estrutural. E na realidade eu fiz um paralelo com relação ao racismo estrutural, que é algo que se diz que o Brasil tem e não tem. Eu tenho que ser honesto nesse ponto. Não estou dizendo que não tem racismo. O Brasil tem racismo, mas nós temos um racismo talvez social, cultural. É diferente. O racismo estrutural é aquele que diz respeito a quando você tem leis, quando você tem normas que determinam o racismo. Ou seja, um banheiro para negros, para brancos, para pardos. Uma empresa que não aceita determinadas pessoas por causa de sua cor. Isso é estrutural. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa não aceita outra, né, por ela ser de uma cor diferente, o problema está na pessoa. Eu não posso dizer que isso é estrutural. E isso não tem no Brasil. Nós não temos uma lei. Agora, nós temos sim leis imorais, como essa que eu acabei de citar, que diz que um juiz não pode ser preso, não pode pagar pelos seus crimes da forma que os outros pagam. Isso é um problema muito sério. Uma lei que trata pessoas de forma diferentes está dizendo, olha, nós temos um problema muito sério. Por que pessoas porque tem curso superior, vai para celas diferenciadas? Está errado. Significa que não somos iguais, que nem todos são iguais diante da lei. Então o problema da corrupção é muito sério. E ela muitas vezes está engendrada, está dentro da nossa própria legislação, lamentavelmente. Depois disso, Salomão vai falar sobre o dinheiro que não é a solução.
Dentro das dificuldades da pobreza e da riqueza, Salomão vai falar do dinheiro, que não é a solução. Às vezes, os mais pobres olham para os mais ricos e acham que o dinheiro é o motivo da sua alegria. Eu conheci muitas pessoas pobres com uma alegria magnífica e conheci muitas pessoas ricas que com uma alegria aparente. Não adianta. Não é o dinheiro que faz a pessoa feliz. E no versículo de número 10, ele diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Salomão está dizendo com todas as letras que o dinheiro não traz felicidade. Um ditado muito comum. O dinheiro acaba sendo um vício que se entranha na alma da pessoa. E com isso o autor está deixando claro que o dinheiro traz junto de si, ou junto a si, outros problemas que normalmente nós não teríamos se não fosse o dinheiro. Olha o que diz o verso de número 11. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? O que Salomão está dizendo? Olha, o dono tem que ficar mais perto da fazenda quanto mais ela se multiplica. Quanto mais ela se multiplica, mais atenção ele tem que ter. Então, o que acontece? O dinheiro, muitas vezes, traz dificuldades, traz problemas, traz uma dificuldade muito grande para aquele que tem dinheiro. Aquele que trabalha o suficiente consegue ter uma vida mais tranquila do que o outro que tem que ficar preocupado, pagar funcionário, pagar equipamento, comprar equipamento. Até isso traz uma dor de cabeça. Olha o que diz o verso de número 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O rico traz para si enfermidades e outros males. Ele não é rico de saúde na maioria das vezes. Ele é pobre de saúde. Por quê? Porque ele tem outros problemas no seu interior, na sua mente, na sua alma, no seu corpo. Nós temos que parar com essa coisa de olhar para as pessoas que têm dinheiro e achar que isso é que está levando felicidade para elas. Não! Claro que o dinheiro ajuda, é claro que o dinheiro foi criado para facilitar a vida. Ao invés de ficarmos trocando mercadorias, temos agora um meio melhor de fazer isso. Mas, temos que tomar muito cuidado. No verso de número 13, Salomão vai nos dizer: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Salomão está dizendo que a riqueza traz uma dor de cabeça para os donos, para os ricos. Isto mostra que mesmo nesta vida, o rico não é feliz como muitas vezes nós achamos. Há no seu coração, há na sua alma uma tensão muito grande, pois a riqueza pode ser perdida, por exemplo, a qualquer momento, o que trará grandes dificuldades. Imagina uma pessoa com muitas fazendas, com muito dinheiro, perdendo tudo, um monte de empregados. Não só ele vai ficar triste porque ele ficou pobre, mas se ele for uma pessoa boa, se ele for uma pessoa que ajuda outras pessoas, ele vai ficar pensando nas dezenas de pessoas desempregadas, nas dificuldades que aquilo vai trazer para outras famílias. Olha bem, eu não estou falando só daquela pessoa interesseira, eu não estou falando só daquela pessoa egoísta, eu estou falando que uma riqueza perdida traz dor de cabeça até para aquele que é bom. E Salomão continua: porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Salomão está dizendo que uma pessoa rica, ela pode ficar pobre da noite para o dia. Tivemos um quebra na Bolsa de Valores na década de 20 para 30, 29 a 30. Um problema sério e muitos se mataram por causa disso. O rico não passa de um ser humano como qualquer outro. E ele sente no seu coração isso. Ele sente no seu interior isso. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Salomão está dizendo, com outras palavras, para a sepultura não levamos nada. Deste mundo não levamos nada. E aí a gente entra no último ponto de hoje. Tanto ricos como pobres podem usufruir dos seus trabalhos, pois estes são dádivas de Deus. Salomão deixa isso muito claro. Olha o que diz no verso 18.
Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Lá no capítulo 9, Salomão vai deixar claro que esta é a sua porção debaixo do sol. Isso é fantástico. E agora ele está dizendo, olha, você pode trabalhar, você pode lutar, e aí você pode conquistar. Mas aí no verso 19 ele vai completar. Olha o que diz. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Salomão está mostrando mais uma vez, com muita clareza, que Deus é a nossa prioridade. Eu não posso perder de vista isso, a importância de Deus. Agora, o trabalho honesto na presença de Deus traz alegria, mesmo seja para pobre, seja para rico. Se você se enriquecer através de um trabalho honesto, não há problema nenhum nisso. Isso é dádiva, isso é bênção, isso é maravilha. No verso número 20, Salomão vai nos ensinar, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. A pessoa que tem Deus como a sua prioridade, que Deus tem uma importância ímpar, essa pessoa não vai se preocupar com as perdas do passado, com as vitórias do passado. Claro que isso pode trazer nostalgia, alguns momentos de tristeza e tal, mas isso não vai afetar a sua vida, porque ele está olhando sempre para frente, ele está olhando para algo maior. Então o pregador volta a mostrar que o caminho com Deus é mais ameno, é mais tranquilo, tanto para ricos como para pobres. Mas esse caminho precisa ser em honestidade e caráter diante de Deus. E o que nós podemos aprender de tudo isso? A primeira coisa que nós aprendemos é que a corrupção não vale a pena. Não vale a pena lutar pelo lado da corrupção. Não vale a pena se entregar à corrupção. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado para não sermos vencidos pela corrupção. Segundo, devemos lembrar que somos todos iguais diante de Deus. Ricos e pobres não têm diferença nenhuma diante de Deus. Ele olha para nós como seres humanos. Todos nós, para ele, não passamos de um bichinho. Se você for um crente, você é o bichinho de Jacó, o vermezinho de Israel. Louvado seja Deus por isso. Mas ele vai olhar para você do mesmo jeito que ele olha para outros. Nós não somos diferentes. Terceiro, temos que tomar muito cuidado para valorizarmos o nosso trabalho, mas sabermos que o dinheiro que vem dele com honestidade deve ser para a honra e glória do nosso Deus, não para a nossa honra e nossa glória, não para a nossa vitória, não para a nossa própria vanglória, mas é para a glória de Deus. Então, pense nisso, meu amado, pense nisso, minha amada, que Deus complete estas palavras em seu coração. Amém.